Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. A gente está dando boas-vindas para vocês e boas-vindas também para quem está chegando aqui no Projeto Acolhe. Um lindo projeto, é uma casa de amor e solidariedade. Uma casa linda que foi criada e idealizada por uma mãe também enlutada. Uma mãe que hoje transformou a sua dor em amor. E hoje nós estamos falando desse tema com vocês. O luto compartilhado é um luto amenizado, tá? Por isso que o tema de hoje é especial. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui. Muito obrigada pela presença de vocês nessa casa de amor. Todos aqui e todos aqui também reunidos, né, com algo em comum, que é cuidar dessa dor, cuidar desse momento que nós estamos precisando desse cuidado. Chegou aí, André? Não, ainda não. A gente tá olhando aqui se tá chegando. Aqui, apareceu já. Se está chegando para vocês a notificação aí para vocês do Facebook que nos acompanham. Quem tiver aí pode ir dizendo um oi pra gente saber que vocês estão chegando, ler a mensagem de vocês e desejar um grande abraço, um ótimo feriado. Oi, Vera, seja bem-vinda. Não tá aparecendo aqui. Oi, Vera. Boa tarde. Chegando aos pouquinhos. Hoje é feriado, a internet também tá um pouquinho lenta, mas eu vi que muitas pessoas já estavam aí online esperando. Tem que aparecer aqui para poder ler os comentários, tá vendo? Senão não vai aparecer aqui. Ah, apareceu. Apareceu, né? Agora É sim. que ele tá um pouquinho lento. Tô muito feliz de vocês estarem aqui hoje, muito feliz de ser convidada para vir aqui nessa casa de tanto amor, uma casa que tem uma energia maravilhosa. E a Andréia e eu, nós fizemos questão de transmitir para vocês ao vivo a nossa live de hoje, tá bom? A gente sabe que toda quarta-feira nós temos aqui o nosso encontro, fazendo a nossa live terapia do luto, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados ao luto para te ajudar a viver e passar de uma forma melhor por esse período que é tão doloroso em nossas vidas. Mas nós temos muita coisa em comum, né, Andréia? Por isso que nós compartilhamos todo esse nosso conhecimento, todo esse nosso aprendizado aqui na página da Resoluto. E hoje, aqui, com todos os participantes, integrantes, idealizadores da Acolhe. Acolhe é uma casa de amor e solidariedade que está pronta para acolher qualquer pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade, de depressão, principalmente as mamães e as famílias que estão vivendo o seu luto. É isso aí, né? Agradecer a Fernanda, que é uma mãe que eu admiro muito. Já falo em todas as lives que a gente faz nas quartas-feiras. É uma mãe que ressignificou o luto, acolhendo quem está passando pelo mesmo processo que ela. Isso é muito bonito, porque quando a gente acolhe, nós somos acolhidos. Quando a gente cuida da dor de uma pessoa, nós cuidamos da nossa. E hoje o assunto é esse. É como é um luto que a gente compartilha, é um luto que a gente acolhe, né? Porque muita gente que eu converso, né, e eu pesquisei que nessa experiência do processo, a maioria diz que a importância de conversar com alguém é riquíssima. A pessoa que dá um telefonema ou ouve, né, o que a gente tem a dizer, abraça. A pessoa que está sempre ali com você, manda flores, né? Isso é muito bonito. Compartilha da sua dor. A maioria reclama que às vezes não tem com quem conversar. E a maioria reclama que é a maior parte da família. A família não gosta de conversar, não gosta de falar sobre o assunto. Então hoje nós estamos aqui para ouvir, compartilhar dessa dor com vocês. Isso mesmo. E para quem não conhece aqui, Fernanda e seu lindo Iago, né? Esse é o banner do projeto. Um projeto que está aí com psicólogos, terapeutas, terapia holística. Tem diversos atendimentos aqui. Depois eu vou colocar aqui nos nossos comentários quem for de Pinda, porque eu sei que tem mães
de Pindamonhangaba, de Moreira César aqui, que assistem as nossas lives. Inclusive, Lu, um beijo para você, minha linda, falou comigo essa semana, é daqui da região. Eu sei que vocês estão, né, buscando essa ajuda, e aqui na região tem uma ajuda de uma pessoa que entende vocês, uma pessoa que viveu o que vocês estão vivendo, que sabe da importância de ser acolhido e de compartilhar essa dor. E é isso que a gente faz, e a gente sempre fala toda semana. Falar da dor, compartilhar a dor, colocar para fora, contar a história, reviver a história. Tudo isso você está externando, tudo isso que está doendo, que está machucando em você. Quando você chora, você coloca para fora aquelas lágrimas. Junto com as lágrimas, vem muitas toxinas do nosso corpo que são criadas através da tristeza, do estresse, do aborrecimento. Então, como o corpo faz para colocar para fora? Através das lágrimas. E você, como que você faz para colocar o seu luto para fora, a dor do seu luto, essa agonia, essa angústia, essa tristeza? Tem que falar, né? Tem que falar, tem que socializar. Se você não consegue falar na sua casa, vem para cá, vem pro Acolhe. Tem pessoas próprias e preparadas para ouvir você, para acolher você, para te dar um abraço. Porque eu sei que nesse momento você não quer ouvir nada, você quer um abraço, você quer ser acolhida. E é isso que nós temos aqui. A Vera está aqui conosco. Sônia, minha mãe linda, está aqui presencialmente com a gente ao vivo. Fernanda também. A Vera colocou Michelle e Andréia. São duas pessoas muito especiais para as nossas vidas. Acolhem. Obrigado pelo carinho conosco. De nada, Vera. Você sabe que você é sempre bem-vinda, que a gente adora conversar com você. Inclusive, manda suas fotos pra gente. A Vera é da onde? A Vera é de Volta Redonda. A Vera, a gente tá falando de... Oi, seja bem-vinda! E as pessoas vão chegando nesse projeto aqui lindo da Fernanda. A Vera, ela tem uma forma diferente de colocar a dor dela pra fora. Ela tira as fotos do final do dia e depois ela vai lá e escreve tudo aquilo que ela tá sentindo naquele momento. Gente, isso é uma forma linda de colocar pra fora toda aquela dor que ela tá sentindo. A gente precisa colocar pra fora. Se não tem ninguém pra ouvir, não tem problema. Coloque nas redes sociais, coloque através de foto, faça um desenho, faça uma pintura, faça um artesanato, né? Faça o bem para uma outra pessoa. Hoje temos aqui também conosco o Luiz, um grande amigo, né? Passando por esse momento também, está sendo acolhido com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. E ele sabe que ele não está sozinho, nós estaremos sempre com ele nessa jornada. E ele é muito bem-vindo sempre aqui, né? Temos presença de outras pessoas aqui que eu não conheço, mas sejam bem-vindas também. A Isa também está aqui ao vivo, meu marido, Denilson também está aqui. Juliana. Então, gente, quando a gente se reúne, a nossa energia, principalmente de todos que estão aqui, todos têm a mesma intenção de se acolher. Que a energia de um possa ajudar, né, a fortalecer o outro nesse momento. E é isso que é mais importante aqui, dentro desse nosso trabalho. Um ajudar o outro. Não são todos os dias que eu estou bem. Tem dias que eu preciso compartilhar da minha dor e eu preciso receber um abraço. Eu preciso ser ajudada. Não é porque eu tenho anos e anos de vivência com o luto, e não é porque eu estou aqui ajudando outras pessoas que eu não sofro. Eu sofro. Celinha, boa tarde. Um beijo grande pra você, minha linda. Seja bem-vinda. Boa tarde, Célia. Célia também, uma amiga, né, nessa caminhada. Estamos juntas, Célia. Com certeza, eu imagino. A Célia disse que não pôde estar aqui hoje presente, mas ela está junto, né, conosco nessa caminhada. Ela sempre acompanha, né? Sim. A nossa live. A Andréia já trouxe aqui o texto dela. Não, é que eu esqueço, então tem que ficar lendo. Não, é porque eu falo demais de outras coisas, né, gente? Não, mas e a Andréia, ela já vem com tudo certinho, o luto organizadinho. compartilhado, a gente já tá falando sobre. A gente tá compartilhando aqui o luto com todo mundo, né? O Luiz é um amigo meu, que a gente faz um atendimento fraterno fora das câmeras. E ele é muito querido lá em casa, ele vai... Então a gente conversa, eu compartilhei dessa dor dele, porque eu era amiga também da Penha, né? E você conheceu ela, que ela desencarnou agora, faz uma semana, 10 dias.
Então é muito importante o momento do acolhimento, a conversa, um colo, um abraço. E eu coloquei hoje um post, inclusive eu estava conversando com a Fernanda antes da gente começar, que a gente não pode dar o direito das pessoas falarem como vai ser o seu luto. No luto não existe certo e errado. No luto existe o que você tem vontade de fazer que te faça bem. É esse que é o momento de cada um. Porque o luto ainda hoje é um tabu, a gente sempre conversa sobre isso. E acham que nós temos um tempo para chorar, nós temos um tempo para sair de casa, um tempo para ficar dentro de casa. Não existe tempo. É um processo muito lento e cada um tem o seu tempo, cada um dá um passo de cada vez. O processo é lento, mas todos nós conseguimos sair, sim. A gente vai transformar essa dor numa saudade, né, numas lembranças. Nós temos o quê? Viver por eles. Vamos honrar o legado que ele nos deixou. No caso da Fernanda, ela está fazendo muito bem. Ela organizou esse projeto para acolher pessoas. Isso está ajudando a cuidar da dor dela. E eu tenho certeza que ela está muito melhor, porque a gente conheceu a Fernanda no começo de tudo. E hoje, porque eu vejo o tempo que ela teve, que ela está e o que ela mudou, isso não quer dizer que ela não chore, que ela não tenha os seus altos e baixos. Todos nós temos, independente do luto, até numa vida social. Nós temos altos e baixos. O importante é a gente continuar seguindo. Caiu hoje, levanta. Chorou, chore tudo, mas amanhã você acorda e continua seguindo o seu caminho, porque isso é o que nós temos que fazer. Não ficar em casa chorando, né? A gente tem um tempo, eu acho que todo mundo tem aquele tempo para ficar. Chore tudo que você tem que chorar. O luto, viva o luto naquele momento para não viver o luto a vida inteira. Então, essa reunião, o grupo de apoio, isso é muito importante. Temos informações, histórias e benefícios riquíssimos para a gente continuar a nossa caminhada. Porque a gente vai escutando a história de um, a história de outro, e nós vamos se colocando no lugar, né? Nossa dor não é igual a do outro. Nossa dor é a nossa dor. Mas a gente pode sim ajudar outras pessoas, mesmo com essa dor, para você cuidar. Quando a gente cuida de alguém, a gente é cuidado. É isso mesmo. Cláudia, seja bem-vinda, tá chegando aí bom dia, nossa live. Tô de manhã e não acordei ainda. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, Andréia? Porque sempre tem pessoas aqui que assistem em diversos horários. A nossa live fica gravada aqui para que você possa assistir em diversos momentos. Mas especialmente no tema de hoje, quando a gente fala de compartilhar, né? Luto compartilhado é o luto amenizado. Boa tarde, amigas. Desculpa porque eu tô operada. Imagina, meu amor. Não precisa pedir desculpas. A sua presença aqui sempre bem-vinda, tá? Da forma que for. Esse luto compartilhado, luto amenizado. É difícil compartilhar o nosso luto. Nós não temos esse hábito. E como a Andréia falou, o tabu do luto, ele impede que a gente compartilhe da nossa dor. Porque muitos parentes e amigos muitas vezes falam: deixa pra lá, deixa ele quieto, deixa ele descansar, né? Dá sossego pra ele. E é como se fosse proibido falar. Como se nós estivéssemos incomodando aquele que se foi. Mas muito pelo contrário, é necessário falar. É necessário expor essa dor, é necessário contar essa história. É necessário reviver tudo que foi importante. É necessário enaltecer aquilo que é grandioso na sua vida. E eu tenho certeza, você não vai esquecer essa pessoa. Ela sempre vai estar em sua memória e em seu coração. Então, por que não falar? Porque quanto mais a gente guardar, mais dor a gente vai sentir. Então a gente precisa falar sim. E aí esse luto começa a ser amenizado. E eu sei que o grande problema da maioria é ter com quem falar, ter com quem conversar. Hoje nós estamos aí, a Resoluto tem um curso chamado Ponto de Luz, um curso que ajuda pessoas a cuidarem de outras pessoas enlutadas, né?
Esse é apenas um curso. Em breve nós teremos, né, um local específico para que outras pessoas sejam atendidas e acolhidas. Então, você vai ter um lugar para ser ouvida. Mas se hoje você não tem, vem para as redes sociais, compartilhe aqui conosco, converse conosco na nossa live, procure um projeto como esse da Fernanda, que está disposto e de braços abertos para receber quem está precisando dessa ajuda. E quando a gente fala de também amenizar esse luto, significa também que a gente está se transformando. A gente se transforma o tempo todo, todos os dias. Hoje temos aqui a Isa também, que foi acolhida, né, em um lindo projeto que eu iniciei, né, foi o primeiro projeto que eu trabalhei, e chamado Mães de Luz. Hoje eu já não faço mais parte dele, mas hoje a Isa, que foi acolhida nesse projeto, ela tá lá, recebendo pessoas, ela está lá, cuidando de pessoas, ouvindo pessoas que estão passando por esse momento de luto. Então, ela compartilhou o luto dela naquele grupo e hoje ela está lá, né, para receber você ou qualquer outra pessoa que precise de ajuda. E eu tenho certeza que isso transformou a vida dela. A Isa de antes não é a mesma da Isa de agora. Ela de hoje, com certeza, é uma Isa muito mais fortalecida. Com cicatrizes? Sim, com cicatrizes. Não tem como, né, Isa? Tem como dizer que não doeu, que não machucou, que não foi preciso curar. Foi preciso curar, mas hoje ela está muito mais forte, tá? Para receber todas as pessoas que ali buscam ajuda. Antes, eu tenho certeza que ela não sabia nada. Não tinha preparo, né? Ela não viveu aquela dor, ela não sabe como é, mas hoje ela sabe. A Fernanda também. Hoje tá aqui preparada. Por quê? Porque ela vivenciou essa dor. E se você chegar aqui e falar, eu estou morrendo em vida, meu coração tá sangrando, eu tenho certeza que ela vai entender o que você tá falando, tá? Eu tenho certeza. Porque eu entendo quando as pessoas falam dessa dor do luto, que só quem viveu sabe o que é. Só quem viveu sabe como dói, como sangra. Por mais que você receba um acolhimento de alguém, quem viveu essa experiência vai te acolher de uma forma diferenciada. Então, hoje eu quero falar muito assim dessas pessoas que viveram o luto, que compartilharam sua dor e hoje amenizam a dor de alguém, que são esses anjos, né? São as luzes que tem na vida de outras pessoas que hoje estão sofrendo. Então, eu quero abrir a mente de vocês para isso. Falar é preciso. Por mais que alguém diga pra você, deixa quieto, deixa pra depois. Não, precisa falar, fala. E se você não tem ninguém com quem falar, vai falar pro espelho. Vai escrever no caderno. A gente tem uma mãe aqui na Resoluto que escreve tudo. Tudo ela escreve. Ela tem um caderno e lá ela anota tudo que ela tem vontade de falar. Por quê? Ela não tem ninguém que a ouça, ninguém que a acolha ali, né, presencialmente no dia a dia. Mas ela tá cuidando dela mesma. Foi um jeitinho que ela encontrou de se cuidar. Tem bastante, né? A Cláudia colocou aqui, olha, eu fiz uma cirurgia bem complicada. Porque meu filho dizia, mãe, quando a senhora for operar, as minhas irmãs não precisa ficar com a senhora, porque eu vou ficar, né? O filho disse pra ela, ela precisou tirar o útero. Ontem eu tive uma recaída, eu chorei muito, até que meus pontos amanheceram doendo. Ô, Cláudia, eu imagino essa recaída, né, que você teve. É difícil, ainda mais quando a gente tá fragilizado aí com essa questão de saúde. A gente já fica de alguma forma abalada, né, por precisar fazer uma cirurgia. Nosso emocional fica abalado, fica mais sensível. Então, é normal que você tenha essa recaída, né? Mas faça suas orações, espere com calma passar esse momento. Eu tenho certeza que você vai se fortalecer e você sabe que a gente tá aqui, né, pra ajudar você. Bom? Quer falar, Fernanda? A Fernanda colocou, quero dar o mesmo carinho que eu recebi, né? Recebi da Michelle, da Andréia, do Denilson. Isso, porque nós estávamos nesse projeto juntos, né, na mesma casa. A casa ainda continua lá, acolhendo pessoas. E nós seguimos aí por caminhos um pouco diferentes para que a gente possa também desenvolver projetos diferenciados, acolher outras pessoas, né, Andréia? Esse projeto aqui da Resoluto é um projeto que eu idealizei de forma virtual para que ele aconteça aqui.
comigo e com você, né? Com a Andréia e com você. E com quem mais chegar e com você. Por quê? Porque você tá longe, porque você não pode, de repente, vir aqui, você não pode estar presente conosco, mas você pode sim pegar o seu celular, né? Acessar aí os vídeos, acessar nossas palestras e acessar os posts que são colocados diariamente com muito carinho aqui pela Andréia. Então, você pode sim, dessa forma, ser acolhida. Então, essa idealização desse projeto, né, pediu que eu fizesse de uma forma diferente. E hoje estamos aqui para isso. A Vera comentou: eu escrevo tudo como um dossiê, né, um caderno. Já está acabando. Eu registro tudo, todos os dias. A lua, as nuvens, me sinto bem assim. Isso mesmo, Vera. Faça suas anotações. É uma maneira de você começar a entender, né, o processo do luto, colocando para fora. A gente só vai conseguir sair dessa dor, né, desse marasmo que se torna a nossa vida desorganizada, falando do luto, comentando, conversando. Eu sempre pergunto, quem é o anjo que te deu a mão nesse momento? Eu sempre pergunto, e elas respondem sempre, né? É uma amiga, é a minha mãe, é uma irmã, qualquer pessoa da sua família. Mas eu acho que a melhor parte desse momento é quem te acolhe, quem te ouve, quem dá a mão para você ou quem nunca soltou a sua mão. A gente vê os amigos às vezes se afastam, mas assim, eu acredito que nem é por mal, porque às vezes eles não têm o que dizer, eles não sabem o que dizer, que nem eu falei hoje também, eles não entendem porque eles não passaram por isso. E o luto é uma coisa que todos nós não passamos. Eles acham que você não vai gostar, né? É isso, exatamente, Isa. Né? Exatamente. Não vai, Machucar, né? Não vai querer que eu toque nesse assunto. Mas por outro lado, a pessoa não precisa falar. Ela só sentar do seu lado, eu estou aqui, que você precisar, eu estarei aqui com você. Isso é o mais importante para você conseguir sair desse processo. Eu acho que a Michele, eu sempre falo dela também, ela chegou no Mães de Luz, ela fundou o Mães de Luz, mas ela chegou nesse local que a gente trabalhava, ela chegou também perdida, né? E eu conheci ela através disso. E ela começou a falar que precisava fazer alguma coisa para amenizar um pouco a dor. Porque assim, eu não imagino a dor, né, de quem perde um filho, mas eu me coloco no lugar. Eu tento, né, ser o mais solidário possível. E ela começou, aí veio esse projeto, nós começamos a trabalhar juntos, então ela foi mudando, porque a gente começa a mudar. Aqui dentro, o amor vai ser para sempre, não vai acabar nunca. Mas você pode compartilhar esse amor com outras pessoas, para elas entenderem que existe uma maneira de ser feliz. Vamos caminhar, recomeçar, né, a caminhar e ser feliz, não como antes, mas você pode ser feliz daqui para frente. É só você procurar esse grupo de apoio. A live terapia que a gente faz, a gente leva toda quarta um tema. Eu sempre deixo aberto as pessoas que também queiram um tema para a gente pesquisar e a gente comenta, já pediram, né? Já. Nem lembro qual que a gente fez, foi tantas que a gente já fez, eu nem lembro. Mas assim, hoje você podia pesquisar, né, o luto e o futuro. A gente fez essa live semana passada. No meu caso, assim, sobre o luto antecipatório, né? Eu tive meu filho bem e depois ele teve uma doença degenerativa e ficou quase 5 anos acamado. Então eu vivi os dois lutos, né? O luto de uma criança que era saudável e depois estava numa cama, estava no 4º ano da escola, e depois o luto de não ter mais Da presença física. E com relação ao que você falou, das pessoas fugirem, aconteceu muito comigo, tanto quando ele adoeceu, quanto depois do que ele partiu. De pessoas assim, me ver na rua e abaixar a cabeça para não falar. Não precisar Não precisar nem falar.
Assim como teve pessoas que falavam assim, ah, é porque eu não aguento ver ele desse jeito, prefiro lembrar como ele era antes, quando ele estava na cama. Então, assim, tudo era ruim de ouvir. Tudo era Nossa, ruim. não. Isso, e eu ouvi isso de algumas pessoas que até hoje eu não supero, porque eu considerava amiga, entendeu? Então, assim, essa parte é pior pra mim, ainda. Porque eu não consigo esquecer. Porque eu pensei, eu não merecia, mas meu filho merecia muito menos. É Juliana, né? Juliana. Porque, Juliana. assim, algumas mães eram mães de amiguinhos dele, da escola. Então, isso doeu, sabe? Eu não consigo ver ele assim. Ele não tava como, assim, com muitos dispositivos, sabe? Não era nada assustador. Mas o jeito que a pessoa falava pra mim parece que era muito pior do que o que eu tava vivendo. Peraí, ela tá pensando em quem? Ela tá pensando só nela. Só Ela nela, tá com pensando certeza. em mim como amiga, que era Em te dar um filho apoio, dela. né? Eu tive essa mesma de parente também, primo. Sim. Então, assim, eu ainda não supero isso. Eu tô tentando, né? Mas eu, sempre que eu tenho que essa pessoa agora me chama ou comenta alguma coisa, eu tenho dificuldade, mas eu tenho, não é que eu tenho dificuldade, eu até prolongo o assunto querendo lembrar do que ela falou, pra tirar isso que tá dentro de mim. Mas eu não consigo, entendeu? Ô, Juliana, é comum, sabe, que as pessoas não tenham esse entendimento. Sim. E elas só vão ter se um dia elas passarem por isso. E é lógico que a gente não deseja isso pra ninguém. Claro, né? Nós não desejamos isso pra ninguém. Mas não que a gente deseje que a pessoa passe por isso para que ela possa ter uma empatia conosco. Não é isso. Mas acontece que só quem vive sabe. Semana passada a gente vivenciou uma situação lá no meu trabalho. Uma amiga de trabalho, ela, infelizmente, o bebezinho dela não resistiu, ele nasceu prematuro, com 7 meses. E quando eu fui dar um abraço nela, ela falou assim, hoje eu sei o que você está passando, né? Nunca que eu desejaria que alguém soubesse o que eu estou passando. Mas assim, com você falando, e aí veio, né, essa frase dela na minha mente, porque também foi muito recente. E aí eu senti toda a empatia dela, né? Se eu pudesse, eu teria feito mais por você. Foi assim que eu consegui interpretar. Hoje eu sei o que você está passando, e se eu pudesse, eu teria feito mais por você naquele momento. Eu não imaginava que era tão doloroso, né? E é dessa forma que nós temos que pensar em relação às pessoas. Eles não sabem o que estão falando. Aquelas palavras prontas, frases prontas que a gente vê, Clichê, né? isso é o que a gente mais ouve. Então, quando a gente ouve isso, a gente tem que, de certa forma, como a Fernanda falou, ela peneira algumas coisas, né? Ela deixa de lado, por quê? Aquela pessoa não tem consciência do que ela tá falando. Ela não tem entendimento do que ela tá falando. Ela até quer te acolher, né? Quer falar algo que vai te deixar um pouco melhor, mas ela não sabe o que dizer. Então, ela fala coisas que ela ouve. Então, a gente tem que olhar para essa pessoa e realmente ter esse pensamento. Ela não sabe o que ela está falando, né? E assim, perdoar. Porque, lógico, a gente quer ser acolhida. É claro que aquelas palavras estão ferindo e estão magoando, né? Mas realmente eles não sabem. E isso é algo que eu vejo que tem uma necessidade muito grande de ser trabalhada. A Resoluto tem hoje um curso para isso, né? Para ajudar as pessoas a cuidarem de outras pessoas em luto. Justamente para acolher melhor essas pessoas. Para que as pessoas em luto possam se sentir acolhidas, se sentir entendidas, compreendidas e saber que tem alguém que possa, né? Em algum lugar tem alguém que vai entender o que ela está passando. Então, a gente precisa acabar com esse tabu de não poder falar, de não poder dizer, de não poder contar. Né? Tem gente que tem medo de falar de morte, tem medo de falar de luto, tem medo de falar de quem já se foi. Como se isso fosse atrair algo de ruim para eles. Se torna imune, né? Não fala, é como eu falo, eu tenho hoje a morte como, não tenho a morte como inimiga, né? Muito pelo contrário. E eu falo, você não falar dela, não te torna imortal. Entendeu? Verdade. Tem que Aí se você falar fala, assim. chata falando, você já vai começar com esse assunto, então isso incomoda, entendeu? Mas eu tô aprendendo melhor. Só que, como eu falei, essas questões que eu tenho aqui dentro, Tem que ir dessas processando, pessoas, né? Se eu
eu queria poder falar, né? Você não precisava, tava tudo bem, mas não precisava falar isso. Que é o que muitas mães na mesma situação que eu, da mesma patologia rara, Vivem também, né? vivem. Assim, a gente fica à margem das... Tipo assim, a gente não existe mais. Enquanto a gente tá ali só, né? Ninguém lembra, né? Nada. É verdade. Eu falo, o mundo parou. E é isso que a gente vem lembra. lutando contra isso, porque sim, vocês vão ficando isolados. É muita coisa que acontece agora, que estava acontecendo durante a doença dele, eu não sabia. Assim, estava acontecendo no mundo. Porque eu vivia só ali dentro de casa, com enfermagem em casa, minha casa no hospital. Então, assim... Sem poder sair, né? E mesmo que pudesse, eu jamais sairia. Assim, era, nossa, não. E eu entendo as mães que conseguem sair para trabalhar, para ir para uma academia. Eu entendo. Porque também meu marido trabalhava, então eu trabalho, né? Então, assim, eu falei, mesmo que eu não conseguiria deixar ele aos cuidados de alguém. Eu não. Sim. Assim como tem mães que falam, eu não aguentaria ver meu filho desse jeito o dia inteiro, eu prefiro trabalhar. E eu também não critico, porque a realidade dela é essa, a minha. Verdade. E cada um, e a gente respeita. E eu mesmo naquele momento que eu recebi o diagnóstico e tudo mais, que, né, eu soube entender isso daí. Aí por que eu tive que ouvir tantas coisas ruins de pessoas que nem... É porque a gente cria expectativas. Eu não esperava, sabe? A gente cria, viu, eu Juliana? Eu não aguento ver ele desse jeito. Eu falei, mas desse jeito, como? Ele tá tão bem cuidado, tão lindo. Isso não era lindo, é lindo. Então, né? É difícil de entender, mas eu acho que, assim, as pessoas buscam essas frases feitas, esses clichês, e de repente nem sabem qual é o tipo de doença, como ele vai reagir, como isso vai impactar, né, de uma forma física. E aí as pessoas falam bobagens. É aí que você realmente tem a certeza de que eles não sabem nada do que eles estão falando. Não. A Fernanda colocou aqui, ó. O meu anjo, minha irmã, Carla Costa, que não me abandonou em momento nenhum. Sempre do meu lado. Te amo, minha irmã. A Andréia comentou aqui, né, do anjo que nunca largou da tua mão. A Fernanda tem aí uma irmã que é um anjo, a Carla, sempre com ela. A Vera colocou, Michele, só quem passa sabe a dor. Como vocês falam, o tabu ainda é o nosso maior desafio. Mas nós vamos conseguir, Vera. É chover no molhado, é um passinho de cada vez, é abrindo a mentalidade de uma pessoa e essa pessoa abre de outra e de outra e de outra. Porque todos nós vamos vivenciar um luto um dia. Ninguém foge dele. Então, se essa pessoa tiver um pouquinho de consciência, lá na frente ela vai conscientizar uma outra pessoa e assim nós vamos eliminando esse tabu do luto. Precisa que alguém comece, precisa que alguém dê o primeiro passo e não desista, tá? E aí tudo vai fluindo, tudo vai se transformando. Isso ainda não aconteceu porque as pessoas têm medo de falar. É proibido falar, não pode cuidar, não pode processar. Então cada um faz do seu jeito, a sua maneira, do jeito que dá, né? Aos trancos e barrancos, como dizem por aí, e aí elas sobrevivem. Sim, sobrevivem, mas com quantas cicatrizes? Porque se ela for cuidada, ela pode ter um número menor de cicatrizes. Então, é isso que a gente vai trabalhando. A Fernanda colocou, a Ju falou uma grande verdade. Ficamos procurando um lugar onde a gente se sinta melhor. É isso aí, a gente busca esse lugar. Com certeza. Né? E são casas como essa, Acolhe, são casas como essa, Resoluto, são casas como diversas outras que eu tenho certeza que existem por aí, que vão receber você, que vão acolher você de uma forma onde você se sinta melhor, se sinta mais à vontade e sinta que realmente a sua dor teve um propósito. Porque com o tempo a gente vai descobrindo qual é o propósito de tudo isso que eu vivi, de tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu ouvi. Então, a gente vai descobrindo lá na frente. Cada um tem o seu, né? Cada um também tem a sua forma de interpretar tudo isso. É engraçado, né? A gente que pesquisa e estuda sobre o luto, que nem eu pesquiso bastante, a gente conhece as pessoas no olhar. No caso, eu estava pensando assim, no caso, quando você estava na rua e aquela pessoa abaixou a cabeça, no caso seria o certo que ela ir de encontro, te dar um abraço, falar, tá tudo bem? Precisar de alguma coisa.
Isso aconteceu, foi a Valesca. Só um abraço. É verdade. Nossa, aquele dia eu já tinha chorado bastante. Achei que eu nem ia querer chorar aquele dia. Porque eu mal saía na rua. Mas, nossa, eu me acabei antes de chegar no portão de casa. Porque assim, eu pensei, a pessoa tá com medo, parece que a gente vira o quê? Algo, um extraterrestre, né? Uma assombração. Parece que a gente tá com alguma doença, né? uma Contagiosa. doença. Não, e fala- Baixou a cabeça, sabe? Tipo, ai, coitada. Tipo assim, ou a gente é a coitadinha, uma das coisas que incomoda também um pouco, assim, sabe? Eu não vou negar. É as pessoas, a mania de chamar a gente de guerreira, né? Eu falo, não sou guerreira não. Eu quero ter uma vida igual a sua, entendeu? Eu queria ter meu filho aqui comigo, saudável, na escola, estudando. Tem esse clichê do guerreiro. Assim como eu, que fui mãe da patologia, as mães que têm ainda os filhos, né, acamados, elas detestam Esse termo, né? esse termo. E aí eu aprendi a não gostar também. Porque eu falei, não, eu não sou não. Eu fico fraca, eu precisei de ajuda e tudo que eu não pude, por exemplo, assim, certas coisas, né? De ficar doente, de ter dores. Depois que meu filho partiu, eu comecei a ter tudo. Parece assim, eu não tinha tempo pra ficar doente. Não tinha um espaço, né? Só que Dentro daí da sua vida pra eu isso. falei, agora eu tô com alguma coisa, tô doente. Aí vai procurar médico. Eu falei, não, agora eu não quero. E aí também ficava aquela, não, mas você tem que ir no médico, né? Aí fica todo mundo em cima, né? Aí se eu não quiser, daí eu falei, agora, a partir de agora, a única coisa que eu falei, eu não tenho que nada. Eu só tinha ele, entendeu? Se eu tiver que ir pra rua e não ter nada, eu fico sem nada. Porque o que eu tinha era ele. Lógico, eu tenho meus pais, mas, né, é diferente quando você tem um filho e você tem aquela coisa assim, tipo, eu tenho que fazer aquilo, porque eu tô pensando no futuro dele. Porque a gente, quando tem um filho, a gente coloca todas as nossas expectativas no filho. Sim. Você não sabe mais pensar em outra coisa. Porque daí quando ele cresceu, quando ele cresceu, quando ele casar... É porque é um ser que depende aí, de você, né? Pra depois, tudo. Parece que assim, acabou. Você não tem mais o que pensar, você não quer mais nada. E as pessoas, você não querer mais nada, as pessoas não entendem. Você fala, você não queria voltar a estudar? Eu falo, eu acho que eu queria, mas no momento não. Eu faço minhas coisas. Né? Então, assim, é difícil colocar certas coisas na cabeça da pessoa. E isso incomoda. Isso Porque incomoda. é muito na orelha, mas você é nova, mas não interessa, eu não tenho que nada. Não, Eu não é fico outro falando pra clichê, você, é outro né? clichê. Você é Eu não nova, fico você falando vai... pra você que você tem que fazer isso, eu não falo nada. Por É. que você, né? Você vai fazer no seu tempo. No meu tempo, Né? né? Isso mesmo. Claro que você sabe que você vai fazer. Exatamente, Mas né? não agora, a hora que as pessoas querem, acham que você deve fazer. Deixa você viver seu luto, a sua dor. Se está sofrendo, tudo bem. Mas você vai receber o abraço das pessoas que te amam, né? Exatamente. Vai estar com você, ao seu lado. Sem pressa. Né? Eu falo, tem dias que a gente tem aquela coisa de achar assim, nossa, agora não tenho tempo mais nada. Perdi tempo, já tô com certa idade, não dá mais tempo. E tem dia que você fala, não tô nem aí. É, Né? exatamente assim. Mas tem um depoimento também da Cissa Guimarães, que ela também não gostou, sim. que falaram que ela superou o luto. Ela falou, não superei nada. Ela falou, eu não superei, estou apenas andando um dia de cada vez. Que a gente não supera o luto, a gente só reorganiza, a gente não supera. Então, assim, são coisas que falam, e aliás, colocaram palavras na boca dela. Que ela disse que não superou nada. Pessoas maldosas. Não existe superação mesmo. No luto não existe. Existe você ressignificar a sua vida. Você tentar viver um dia de cada vez. Um minuto de cada vez que a gente fala aqui. Eu acho que as pessoas não são maldosas. Eu acho que elas não sabem o que estão dizendo. Não tem conhecimento, não tem conhecimento de um programa como esse, de um projeto como esse. A pessoa não sabe o que dizer e ela prefere abaixar a cabeça e sair. Não é maldade, não é uma antipatia com você, nada disso. A pessoa simplesmente não sabe o que dizer, então ela é ignorante no assunto. Ignorante no assunto. Não ter conhecimento, né, sobre. Né? E aí ela acaba falando qualquer coisa. E qualquer coisa pode te machucar, porque você está num momento sensível, está num momento delicado. Exatamente, é isso mesmo, Luiz. É para isso que nós estamos aqui, né? Esse é o propósito da Resoluto. Cuidar de quem está vivendo um luto e cuidar de quem quer cuidar, de quem precisa cuidar
de alguém enlutado. Então, se você é essa pessoa que precisa cuidar de alguém, se você é a pessoa que quer ajudar alguém que está vivendo um luto, venha pra cá, tenha conhecimento sobre tudo que está acontecendo aqui. Porque... Eu também acho, desculpa incomodar, que é uma questão cultural, familiar, né? Familiar. Porque assim, minha avó faleceu em 92, mas eu lembro que ela falava assim, que quando, né, meu pai não gostava de levar a gente em velório, minha avó falava, não, se tem que levar, leva. E se você chegar, você fica quietinha, você fala, eu sinto muito e senta. É só falar, eu sinto muito. A minha avó falava isso. Então, acho que é uma questão cultural também. Sim. Que a gente já traz de berço. E ó, faz mais de 30 anos que minha avó morreu. E eu lembro disso. É exatamente Porque isso, a gente Ju. morava numa cidadezinha pequena. E assim, muito idoso, né? Então, falecia. Teve uma live que eu falei sobre isso, né? Da catequese. Sobre não levar, né? Porque tem muita procura aqui. Como que eu vou ajudar a minha filha a processar o luto do pai? Às vezes tem esses questionamentos. E nós não fazemos atendimento infantil. Por quê? Porque além de uma questão cultural, tem a questão de crença. Sim. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, o luto, ele envolve uma crença religiosa. Bem ou mal, ele envolve. E nós aqui não podemos incutir uma crença numa criança. Mas a questão cultural faz falta. Como a Ju comentou aqui. Levar no velório, saber como é, saber como tem que se comportar, saber o que está acontecendo ali. Porque muitas crianças não sabem o que é uma morte, o que é um velório, o que aconteceu, o que vai acontecer dali pra frente, como que vai ser sem aquele pai, sem aquela mãe, sem aquele irmão. Então, essa questão cultural também afeta muito no cuidado com o luto. Boa tarde, Roberta, seja bem-vinda, minha linda. Então, a questão cultural familiar também afeta muito nessa questão do acolhimento. Então, essa família, com certeza, ela vai ter muito mais dificuldade de compartilhar esse luto do que uma família que fala sobre tudo, que deixa que as crianças presenciem aquele momento, né, de funeral, de sepultamento, porque são coisas da vida. Em algum momento aquela criança vai precisar entender essa realidade. E quanto antes ela souber isso, melhor. O que você quer que ela aprenda nesse momento? O que você vai ensinar ou o que alguém contar para ela por aí? Então a gente tem que olhar essa questão cultural familiar, sim. Como você quer que isso aconteça dentro da sua família? Cada um faça do seu jeito, cada um se vira pro seu lado. Infelizmente, quando eu vivenciei o meu luto, nós não tínhamos também, né, mãe, esse hábito de falar, de compartilhar, de compartilhar a dor, né? Hoje eu vejo que nós fizemos isso da forma que deu. Cada um cuidou do seu luto da forma que deu. Não tinha ninguém para ajudar, para orientar, para pegar na sua mão e falar, faz isso. Hoje eu vejo que eu fiz muitas coisas erradas, muitas escolhas erradas. Mas eu também não estava entendendo. Eu fui vivenciando um dia de cada vez e hoje tudo que a gente traz aqui é como um alerta para as pessoas. Olha, pensa nisso, porque de repente, né, você vai encontrar uma forma melhor de vivenciar isso, de amenizar isso. Então tem muitas coisas que eu mesmo vivi que eu falo que se eu tivesse alguém para me orientar seria muito mais fácil. Seria, né, mais leve. Talvez eu tivesse passado por esse processo em um tempo menor. Não vou dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou chorar, que vou passar por tudo isso. Mas existem formas e formas de passar por isso. E eu acredito que eu passei da pior forma possível. Mas todos também que estavam ao meu lado não estavam sabendo lidar comigo. Por essa falta de conhecimento, essa falta... Não é falta de cuidado, é falta de entendimento de como cuidar. Não tô conseguindo cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro? Eu não tô conseguindo parar de chorar, como que eu vou lá dar um abraço nela? Sabe? São essas coisas. Então a gente precisa começar a aprender a se fortalecer. E uma coisa legal que seria, André, a gente falar aqui é sobre o luto familiar, né? O apoio do luto familiar, como um pode ajudar o outro nesse processo. Vamos colocar aí como um tema aí para as nossas próximas lives, que eu acho que faz a diferença. Nossa, verdade. Eu tava pensando aqui, né? Nós sofremos, na maioria das vezes,
porque a gente cria expectativas nas pessoas. Eu falo isso até em relação à amizade. A gente cria tanta expectativa naquela pessoa e quando ela mostra realmente quem ela é, aí a gente, o nosso mundo cai, porque a gente... A decepção é muito maior. Muito maior. Nossa, a gente sempre espera assim de alguém muito longe, agora alguém quando é muito próximo, dói muito mais. Eu falo com muitas mães e a maioria das mães, elas relatam que a família é a que menos é chegada nela, é a que menos vai visitar, é a que menos fala, quer dizer, a que menos não quer ouvir ela falar do filho ou do marido, né? Luto, seja qual for. Foi o luto familiar mesmo, né? A família inteira. Minha mãe até hoje, ela sofre muito, sabe? Mas é assim, porque a família é grande, né? Tem bastante primas. Então, mas isso é bom, porque teve uma pessoa que falou, a família, todo mundo ia passar o Natal na minha casa. Minha mãe faleceu, nunca mais ninguém nem ligou para dizer Feliz Natal. É muito triste isso. Triste, acontece. Né? A gente tem uma família com que você conta, porque assim, de amigo, de alguém, você até espera, mas a família você conta cegamente, né, com apoio, né, com o colo. Por isso, E muitas pessoas passam por isso. Porque a própria mãe não aguenta ver o neto daquele jeito, né? Sim. Aí eu falo, gente, nossa, eu sinto muito, não sei nem dizer pra você, né? É difícil isso. Eu imagino que eu falei, deve ser horrível. Sim. É verdade. Vó e mãe 2 vezes, né? Então. Aí, nossa, minha mãe se morasse perto. Eu acho que eu fui vó 1000 vezes. Mãe 1000 vezes. Se minha mãe morasse perto, mas a minha família mora em outra cidade, né? Nossa, acho que minha mãe ia estar todo dia em casa. Mas não acontece isso com outras mães. A mãe não aguenta ver, o pai não aguenta ver. O marido não aguenta ver. Aí também não ajuda a esposa a cuidar da criança. É outro assunto. É aquela história. Uns vão embora, né? Larga. Os que ficam também não dá. Aí você não sabe o que consegue dar conta, o marido que vai né? embora ou o marido que fica em casa e fica dando trabalho, né? Aí você tem, eu falo assim, gente, não tem uma regra, entendeu? Não tem. Regra é algo que não existe. Não tem. Cada um vai processar de um jeito, interpretar de um jeito e reagir de um jeito diferente. Até quem apoia, quem tá ali do seu lado sofre também, porque às vezes tá achando que tá atrapalhando. Né? Mesmo que esteja ali só para te dar um abraço, para ficar ali do seu lado. Né? Também falo de jeito nenhum. Porque se sente até mal. Mas nesse momento é o que você mais precisa. Às vezes não é o que as pessoas falam para você, são os gestos que ela tem em relação a você, né? Cuidando de você. As atitudes, né? Que ficam cuidando de você. Aí tá ali do seu lado, você tá precisando de alguma coisa. Nesse momento é o que a gente mais precisa disso. E às vezes muita gente, que nem eu tenho, converso bastante com pessoas que não têm o apoio da família. E o apoio da família é primordial nesse ponto. Eu conheço bastante também. Primordial. Às vezes tem o apoio de um amigo, mas não tem da família, né? E isso aí é importantíssimo. Mas a família é o que a gente mais quer por perto, né? Graças a Deus, eu passei pelo luto faz muito tempo também, do meu pai, e a família parece que se juntou mais, porque vivia um pouco meio separado, né? As irmãs dele, e hoje nós estamos mais unidos. Então, assim, tem sempre alguma coisa. Por quê? A gente já falou sobre isso também. A gente não perde só uma pessoa que a gente ama, a gente perde tudo aquilo que ela deixou. O companheirismo, o amor, né? As brincadeiras, o bom humor, a alegria, a tristeza, tudo você perde. Você não perde. É uma perda dentro de outras perdas. Sim. A Vera colocou aqui, olha, nesse caso eu tenho que agradecer pela minha família. Chegou o Natal e eu mesma falei, não vou fazer nada. E todos falaram, nós vamos passar com vocês. Fazendo ou não, nós vamos. E isso eu tenho que agradecer por eles na minha vida. E até hoje me ajudam em todos os sentidos. Que bênção, Vera. Graças a Deus. Agradeça, sim, todos os dias, né? E quando você se sentir um pouquinho melhor, um pouco mais fortalecida, faça algo diferente com eles. Faça algo para retribuir para eles, né? Esse Natal aí que vocês não fizeram nada.
Porque o companheirismo é isso, né? Um cede uma vez, o outro cede uma outra vez, e assim vocês vão caminhando e se fortalecendo a cada dia. Chegando as épocas, né? São os gatilhos, né? Que vem. Uma coisa faz você lembrar, e é nesse momento que você precisa daquele apoio, aquele calor humano. Mas assim, no meu caso, enquanto ele estava acamado, as datas eram piores do que eu tô sentindo agora. Porque ele não enxergava mais, que ele perdeu a visão, tudo, mas ele ainda ouvia. E eu não sabia até que ponto ele estava entendendo as coisas. Então, quando era aniversário, dia das crianças, assim, nossa, era muito sofrimento. Muito, muito, muito. Porque ele já não falava nada. Então, assim, era mais difícil do que foi esse ano. O primeiro ano, que foi ano passado, sim. Mas esse ano, o Dia dos Pais, pra mim, já foi melhor. Dia das Mães foi menos pior. Eu não gosto de receber parabéns no aniversário. Eu já coloquei meu aniversário de volta lá, a data no Facebook, que não tinha durante muito tempo, porque eu falo, nem me dê parabéns, porque eu não comemoro nada. Porque assim, quando ele recebeu o diagnóstico, né, ali já foi a sentença, em 2017. Então, a gente tentou de tudo, fomos pra fora, mas não deu, a doença estava avançada. E aí, a maioria das mães fala a mesma coisa, o luto antecipatório. O diagnóstico foi muito pior do que depois. O impacto foi maior, né? Nossa. Saber assim que era isso, 2 anos no máximo. E as mães que estão recebendo o diagnóstico agora, quando me procuram, eu tô mais perdida do que quando ele estava aqui comigo. Eu sabia o que dizer. Agora, essa semana mesmo, porque é uma doença rara, teve 2 diagnósticos. E às vezes, quando a mãe vai passar o meu contato, elas perguntam pra mim, pode falar com você? Dessa vez não falou. Aí ela me chamou, ela é do Tocantins. Aí eu não sabia o que falar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra ela? Entendeu? Porque o SCORE, né, que é uma lesão cerebral, tem o SCORE, né? E aí eu fiquei totalmente perdida. Nossa, eu tremia feito vara verde. Eu pegava e falava, o que eu vou falar pra ela? Não, eu sei que você foi pra fora, tinha alguma coisa lá no Paraguai, Estados Unidos, pra onde eu levei meu filho. Aí eu falei, olha, infelizmente não, mas eu não parei de pesquisar, porque eu não parei mesmo. E outra coisa, né? As pesquisas continuam, né? Naquela época que você foi, não tinha, de repente pode surgir alguma coisa, né? Não tem que tirar a esperança da mãe. Mas eu teve mães da mesma doença que não teve essa empatia comigo. Só falava assim, não adianta. Entendeu? Não adianta. Eu não consigo fazer isso com a mãe que está recebendo o diagnóstico. Lógico. Até mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. E assim, o ser humano ele é único, cada caso, a doença é a mesma. Mas cada um cada caso é um caso. Então, assim, quem sou eu para tirar a esperança de uma mãe? Eu jamais, eu falo, olha, eu estou pesquisando, o que tiver de novo, com certeza eu estou aqui, eu vou te falar, né? Que é a síndrome de Lorenzo. Eu gosto de falar porque é uma doença rara, diagnóstico difícil, né? Então, assim, a gente tem ativista aqui no Brasil. Tem até um filme, Óleo de Lorenzo, não sei se vocês já assistiram. E assim, tá tendo muitos diagnósticos tardios. A doutora Mara, lá no Pequeno Príncipe, ela não tá dando conta de tanto diagnóstico quando é precoce, dá tempo do transplante de medula óssea. Nunca teve tanto diagnóstico igual tá tendo agora. E, infelizmente, ele não entrou no teste do pezinho. Mesmo com toda a nossa luta, não conseguiu. Não conseguiu, né? Tem que fazer a parte, né? O tanto de assinaturas. E eu tava crente que ia entrar, que entrou várias. Até na última reunião que a gente teve, foi falado sobre isso, daquela repórter que o filho dela teve, e ela conseguiu, né? Que do leite que ela não podia aumentar, agora eu esqueci o nome da doença. E aí a Linda tava lá no dia, mesmo assim, nós não conseguimos. Então a gente sempre fala com psicólogo, meu filho passou por psicólogo, fez tudo, né? Neuropediatra. O último diagnóstico dele foi um autismo leve. São muitas questões para serem trabalhadas, assim, né, Ju? O principal, eu fiquei muito contente essa última reunião que a gente teve, que entrou uma mãe que segue a página da Priscila, que é a mãe do Gui. E ela é professora, ela não teve ninguém na família. Que ela, como ela viu, ela quer observar as crianças na sala de aula. Eu fiquei contente. Ai, que porque legal. Geralmente é na sala de aula que já percebe. Porque tem diferença do autismo para LD e muitas coisas. Especialmente o motor fino. Que é a primeira coisa, além do estrabismo, motor fino. E onde que observa isso? Na escola.
o Vini começou com dificuldade para pintar, sabe, de acordo com o desenho. Ficava para fora do desenho, não conseguia escrever na linha, sabe? A letra começou a ficar maior. Então, assim, começou mesmo na escola, motor fino. Os primeiros sinais, né? Foram. E já queria... desvio de comportamento, ficar mais agressivo, mais nervoso, mas não são todas as crianças que ficam nervosas. Meu filho ficou, mas ele já era hiperativo. Tem crianças que, de repente, tem o caso de uma criança que ele estava na piscina brincando, saiu da piscina gritando que estava cego, cognitivo preservado. Então, assim, mas a mãe fala, na escola, ele já estava com dificuldade na escrita, que é o motor fino. Por isso, eu fiquei contente nessa última reunião que a gente teve, porque tinha essa professora, Bruna é o nome dela. Que bacana, e eu tenho né? tantas professoras no meu Face, tantos colegas, né? Não tinha ninguém na reunião do Meet, e eu esperando o pessoal entrar. Para algumas eu chamei a atenção, sabe? Falei, poxa, esperava, sei lá. Mas tudo que é da doença já se fala, mas sempre tem mais para se falar. Porque é uma doença tão grave, rara. Tão grave, tão triste. Porque precisa desse o diagnóstico empenho. precoce, ele salva, né? Precisa desse empenho, dessa dedicação, dessa pesquisa, desse olhar atento, né? Para que outras crianças possam ter a oportunidade, né? Deve ter bastante mães assistindo da doença, acredito que tenha. E para elas... Se não tivesse, às vezes alguém sabe, né? Quem tenha, né? Sim. Muitas vezes É sabe bacana a quem tem. atitude dela, né? Foi. A gente precisa dessas pessoas assim. Quando ela falou... Porque eu você conhecia. também teve esse, você continua indo na reunião, porque você tem o interesse de ajudar. De todas. Porque quando uma mãe perde a esperança, você não perdeu a sua. Não. Você continua. Então você tem que passar essa força para uma Sim. mãe, para ela não perder as esperanças, mesmo que não tenha, mas para ela continuar ali. Jamais eu faria isso. É muito verdade. difícil, né? Tá dando a nossa hora, né, André? Nossa horinha de live tá acabando. Tem 2 comentáriozinhos só. Da Fernanda, eu acho que é só esse da Fernanda. Ah, esse aqui tu já leu? Já li. A Fernanda colocou aqui. Quando não se tem nada para falar, fique calado. As palavras, elas levantam ou nos enterram. Meu filho se suicidou. Falaram que quem se mata vai para o inferno. Imagine como eu senti. Mas Deus é misericordioso, acolhe todos os seus filhos. Fernanda, você falou algo muito forte aqui, né? As palavras das pessoas, elas impactam muito, né? No nosso processo. Porque cada palavra, ela cria uma imagem na nossa mente. O nosso processo, né, neurológico é assim. Qual é a linguagem da nossa mente? São as imagens, né? Cada palavra, se eu disser para você copo, você vai imaginar um copo. Mas se eu disser uma palavra que você não conhece, a sua mente não vai conseguir desenhar essa imagem. E essas imagens causam emoções dentro do nosso corpo. Então, todas as palavras que nós ouvimos ou que nós falamos, elas causam, sim, essas emoções dentro de nós. Então, a gente precisa ter esse cuidado ao falar com uma pessoa. Principalmente uma pessoa que está ferida, que está magoada, que está em luto, que está em sofrimento. A palavra que você usa, de repente, pode causar um impacto muito grande, né? E ao invés realmente de levantar essa pessoa, você pode estar aí dificultando esse processo, deixando que essa pessoa fique ainda pior. Oi, Mônica, boa noite, beijo pra você. Boa noite não, boa tarde, né? Tô achando que a gente tá à noite na nossa live. Ah, nossa live é 8 horas, por isso. Saudade Boa de noite. você também. Você chegou, mas a gente já tá encerrando aqui a nossa live, mas depois assiste aí todas as nossas lives. Você sabe que toda semana nós estamos aqui, né? Ela deu risada à noite. É que toda semana a gente faz às 8 horas da noite. Hoje a gente tá às 15 horas. Começamos às 15, então confunde um pouquinho, mas não tem problema. Quero deixar um grande beijo pra vocês. Agradecer a Fernanda aqui, né, por esse carinho de nos acolher, de nos receber, de permitir que a nossa live fosse transmitida aqui do processo Acolhe. E é isso aí. Projeto. Processo, tá vendo? Tô ficando louca já, gente. Normal. Tem a ver Mentira. com o processo. Não é não. Falei proposital só pra vocês. Quem tá ligada? Eu. Gente, boa tarde. Você também é especial, Mônica. Beijo. Fica com Deus. Até quarta-feira que vem, hein? Às 20 horas.
Beijo.